Muito boa noite, com muito prazer que nós estamos começando mais um programa de direção espiritual. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que essa presença histórica de Deus, quando nós o percebemos tocando o nosso coração, a nossa mão, através da sensibilidade de pessoas que estão ao nosso redor, esta é a continuidade da revelação. É tão bonito a gente descobrir isso, que Deus se revela na história o tempo todo e como pode. Eu me recordo que quando eu fazia mestrado, o autor que eu estudei, André Torres Queiruga, um homem que tem uma visão bonita da teologia, ele sempre dizia que os limites da revelação de Deus na história, não é porque Deus não quer revelar. Deus se revela sempre. O limite está em nós, que nem sempre o percebemos. Deus está o tempo todo se manifestando. Só que nós muitas vezes não temos sensibilidade de saber onde é que Ele fez, onde é que Ele está, o que Ele está fazendo neste momento. Eu me convenço cada vez mais, sabe, de que esta manifestação concreta de Deus através de pessoas é o que há de mais bonito que nós podemos viver como parceria da revelação. Pensa comigo. Recorda-se daquela parábola do samaritano? Do bom samaritano, aquele homem que teve piedade do que estava caído? Primeiro passou um levita, olhou, não fez nada por aquele que estava sofrendo. Passou um sacerdote, a mesma coisa. Aí passou um samaritano e resolveu agir. Nos dois primeiros que não fizeram nada, Deus não conseguiu. Deus perdeu. Poderíamos dizer, a revelação não aconteceu. Porque o que é o conteúdo principal da revelação de Deus? É Ele mostrar a sua bondade, é o mundo ficar melhor. Deus está revelado onde o bem está acontecendo. A presença de Deus é real, é concreta, é onde o bem está acontecendo. Por isso que nós precisamos dilatar o nosso conceito de Eucaristia como presença real de Jesus. Não adianta nada a gente comungar do corpo e do sangue se a vida do Cristo não acontece a partir de nós. O bonito da Eucaristia é a continuidade dela, aquilo que se desdobra em atitudes humanas. O Cristo que eu comungo me compromete, me faz ser um homem melhor nos dias de hoje. O Cristo que você comunga lhe compromete a ser uma mulher nos dias de hoje, atenta às necessidades que estão do seu lado. A trancar a boca na hora da palavra que blasfema, da palavra que fala mal. A você pensar a sua atitude e querer retirar de você o que há de melhor dentro desse coração. Esta é a bonita revelação de Deus na história, através do sacramento, por exemplo. Quando eu vou, me confesso, quando conto os meus pecados, quando sou absolvido, o mundo fica melhor? Sim, desde que aquele momento sacramental me comprometa a viver a mudança que Deus quer. E dar a Deus a oportunidade, então, dele ser concreto através da minha vida. Essa música chama-se Humano Amor de Deus. Parece uma contradição, né? Como pode ser de Deus se é humano? Mas é aqui que está. O ser humano é o ponto de encontro entre Deus e a história. Por isso que no Natal agora, nós celebramos essa inserção de Deus no mundo. É Jesus que vem. É o Verbo que se torna Jesus e que assume a nossa condição, justamente para nos mostrar o comprometimento que a revelação tem. Deus se revela, mas eu preciso permitir que Ele seja revelado em mim e através de mim. Sermos transparências da eternidade já neste tempo que passa. Às vezes a gente fica pensando, né? O que é a eternidade? Eternidade é a ausência de tempo. É quando você não percebe que o tempo está passando. Eu tenho uma convicção, minha gente, de que uma das coisas que mais nos envelhece na vida e que mais nos entristece é a percepção do tempo. Perceber o tempo é sempre uma experiência angustiante. Quando você fica olhando para o relógio o tempo todo e percebe que o tempo está passando. Geralmente a gente só percebe o tempo que passa, é aquele tempo ruim. Quando você fica cronometrando e você tem aquela sensação de que ele não vai. Por isso você o percebe. Diferente daquele tempo que voa.
Quando você olha, nossa, já terminou? É a experiência da eternidade já antecipada. Na eternidade nós não temos a percepção do tempo. Por isso que a Adélia Prado, a grande escritora mineira, dizia: tudo que a memória amou já ficou eterno. Por causa disso, não carece mais de tempo para existir, está aqui dentro. É registro dentro do meu coração, dentro da minha alma. Memória enquanto palavra que fala da totalidade da vida humana, de tudo aquilo que nós somos capazes de registrar dentro de nós. E vamos pensar isso. Cada vez que a gente ama de verdade alguém, cada vez que nós fazemos a experiência positiva do amor, do comprometimento, da solidariedade, nós esquecemos que o tempo passa. Você sabe muito bem disso, na sua experiência concreta. Quando você está ao lado de uma pessoa que você ama, você nem percebe que o tempo está passando. Ter amigos é isso. O tempo que a gente está com os verdadeiros amigos, a gente não olha muito para o relógio. A gente não tem a sensação pesada de que o tempo está nos amargurando, de que o tempo está nos angustiando. Por causa disso, naquele momento, nós fazemos uma experiência antecipada do que nós consideramos ser eterno. Amar, compreender, ser compreendido, são atitudes humanas que nos ensinam as coisas bonitas da eternidade. Por isso que religião tem que ser isso, o esquecimento do tempo. Quando nós estamos em comunidade, celebrando, orando, refletindo a palavra, nós nos esquecemos que o tempo existe. Quando nós estamos ao lado de pessoas que nós amamos, nós esquecemos que o tempo existe. Porque a presença do outro ao nosso lado nos faz viver o bonito da revelação de Deus na história. Por isso que é possível olhar para os amigos que a gente tem, os de verdade, aqueles que a gente sabe que são capazes de se alegrar com as nossas alegrias, de se entristecerem com as nossas tristezas e de agirem no momento que a gente não consegue agir sozinho. Por isso que nós identificamos nessas pessoas um pouco de Deus. Quando você percebe que o outro é um instrumental religioso na sua história. E já que nós estamos em início de ano, né? Nós poderíamos pensar, quem sabe nós tenhamos que construir esses amigos. Pode ser que num determinado momento, você chegue à conclusão de que você teve muito poucos amigos religiosos na sua vida. Religiosos no sentido mais bonito do termo. Que religa, que lhe ajuda a vencer, que lhe ajuda a ser melhor. São tantas as pessoas que às vezes estão do nosso lado, mas às vezes a qualidade dessas pessoas não é a melhor que nós podemos e precisamos ter. Por isso, é meta de cristianismo também, de conversão, a gente colocar na planilha ali, do nosso ano, que neste ano nós precisamos conquistar e cultivar bons amigos. Criar intimidade. Dar a nós mesmos a oportunidade de crescer a partir de outras pessoas que vão entrar na nossa vida e vão nos fazer bem. Qualificar os nossos relacionamentos. Sermos profundos com alguém. Temos a sensação de que a palavra do outro tem um poder de nos atingir e de nos tornar melhores do que nós somos.